De uns tempos pra cá, o termo looksmaxing ele vem se tornando uma prática bem conhecida e falada pela sociedade em geral. O que em meados de 2020 era um termo um tanto que underground, sendo apenas geralmente palpitado em fóruns como lookism.net e no TikTok, na época falando sobre Mirg. Hoje em dia há vários memes, vídeos, notícias, influencers circulando na web de um tempo pra cá. Algo que enxergando apenas como uma prática de autocuidado em que, como a estátua grega, você lapidaria sua face para elevar ao nível extremo de atratividade, ter o máximo de olhar, com o seu maxilar definido, onde baseado em ter a obsessão e o ego de construir o seu corpo em algo melhor, tendo como meio que uma metamorfose corporal. E atrás disso daí, esconde por dentro dessa lapidação práticas nocivas e até colocar a sua vida em perigo. O termo looksmaxing, por sua parte, não é um termo isolado em si, é um termo que é dividido em duas categorias e suas subdivisões, o soft maxing e o hard maxing, que ambos levam aos mesmos meios, que seria ter uma aparência de modelo, soft sendo o pedaço onde a maior parte do público acompanha, significa o autocuidado básico, como de modo geral, exemplificando, seria como dicas de skincare, mas como se exercitar da maneira correta, como chegar em uma garota, filosofias básicas de vida, dicas sobre autocuidado básico. Já o hard maxing é um termo mais pesado, que praticamente adota uma filosofia de que se você não tem potencial suficiente, apenas desista. Aqui já vemos muitas práticas problemáticas e autonocivas, como muitas sendo praticamente de ideologias questionáveis, pessoas literalmente martelando com um martelo o rosto para que, segundo elas, criar microfraturas e assim ter um rosto mais definido, se inspirando muito de artes marciais como jiu-jitsu, e você fica batendo perna na madeira, ela realmente criar micro lesões no osso e fortalecer o osso, que você consiga quebrar isso daí. Ele ficou muito popularizado com memes na época de 2020, como o Jowling, surgindo em meados de 2014. A prática é afiliada à subcultura incel, mesmo tendo suas exceções, e teve origens em mensagens da monosfera. A prática tornou-se uma tendência no TikTok e tornou-se popular entre a maioria dos adolescentes na década de 2020. Desse meio pra cá foram surgindo influencers, tanto pelas piadas daqueles memes de Sigma, tanto pelos memes de Brainrot atuais que tem. Falando mais sobre a filosofia adotada pela maioria, muitos têm a ideia de buscar pela aparência perfeita, seja a qualquer custo ou de um jeito mais leve. Muitos no pensamento de para se sentir bem consigo mesmo, querem ter um glow up. A maior parte por autoestima frágil acaba levando a práticas um tanto que mais nocivas psicologicamente e fisicamente. Right? 2/3 of men 18 to 21 haven't had sex in over a year. All right, this surgery, looksmaxing, it is becoming more and more mainstream. Every one of your peers around you is going to surpass you. Now, start blasting those steroids and stop asking. Grande parte também adota um pensamento incel de que mulher não presta. Há de ter o ego tão grande, pensamentos distorcidos que chamam síndrome do protagonista, onde eles, por sua parte, se você critica o jeito de agir ou algo assim, eles vêm, tiram uma foto sua, colocam em um app ou só respondem com comentários ofensivos escrito mortgage. E assim, né, como tudo que tá na internet tem que ir pro lado mais humorístico, porque não tem como. Looksmaxing em si é uma prática muito engraçada, porque você vê o tanto de vídeo exagerado que tem de pessoas simplesmente fazendo coisas muito absurdas ou fazendo hipérboles daquilo, tendo um ego muito alto, fingindo martelar o maxilar assim para poder satirizar o bone smashing, que é uma prática mal vista pela comunidade em geral, ou desde sempre, né, os memes de Sigma, de caveira, de punk, de tudo, de querer ser o macho dominante, a pessoa superior às outras, sendo que na maioria das vezes os caras têm um ego muito alto, não representa nem 1% daquilo. Eu serei sincero agora, aparência é algo que você tem que se importar, obviamente, porque vai ser o como você vai ser retratado, porém, não do jeito mais exagerado do mundo. No final das contas, você simplesmente só se fazer os altos cuidados básicos que alguns influenciadores
que até pelo onde que eu vi, falam pra poder fazer isso daí, ser uma pessoa gente boa, não levar essas filosofias que pregam na mente, no final das contas, as pessoas se importam muito menos com você do que você pensa, ou alguma coisa assim. Vivemos uma sociedade que sempre valorizou a aparência. O problema é quando a busca vira obsessão, e aos poucos algumas pessoas entram tão fundo nisso que começam a enxergar o próprio corpo de forma distorcida, onde você fica cego ao seu redor. E Lux Maxing é algo tão tóxico que superfície, digamos desse jeito, já é um bagulho meio pesado, mas o Lux Maxing tem um forte ligamento com a manosfera, que é um grupo feito inteiramente de homens com cunhos de serem subcultura masculina formada exclusivamente por homens que, por sua vez, promovem o desenvolvimento pessoal da masculinidade, seja com críticas relacionadas ao feminismo ou em geral na defesa do homem investir seu tempo em si próprio sem a necessidade de buscar um relacionamento amoroso ou construir uma família. E coloque isso em muitas aspas, porque geralmente esse grupinho aí, o que ele faz? 99,9% desse grupo, digamos que terem muitas pessoas bem influenciadas, acaba que várias pessoas acabam influenciadas por isso daí de pensamentos distorcidos, como de machismo, geralmente 99% das vezes que mulher não prestar, e entre muitos outros, fazendo um paralelo com os mesmos fundamentos do Lux Maxing. Se você pegar cara a cara e até na origem, os dois praticamente derivam da mesma coisa, homens que cuidam um dos outros e intrinsecamente ligados a grupo de desenvolvimento Red Pills. Seu comportamento varia de práticas leves e possíveis associadas desse grupo a até mesmo massacres e antifeminismo. E geralmente o Lux Maxing ele vai atingir mais o público mais jovem, na faixa entre os 20 para baixo de idade, que são pessoas mais manipuláveis, ainda mais adolescentes, querem a busca pela aparência ou a busca por um defeito. Lux Maxing em si é uma prática em grupo de pessoas que têm problemas de autoestima em geral, não todos, mas a maioria. E aí que o Lux Maxing tem muita parte com ligação da manosfera por ter praticamente o mesmo paralelo entre si. As duas vão querer afetar pessoas em situações frágeis para poder de alguma forma manipulá-las e fazer com que cometam alguma coisa ou façam coisas absurdas. Não que tenha pessoas que levem para um lado bom o termo do Lux Maxing. Esse negócio da manosfera tem muitas pessoas que comentam sobre, de jornais, de relatos de muitas pessoas. Eu vou estar deixando as notícias aí, falando do quão ruim e do quão afeta o mental, o psicológico, em si, em tudo. A maior parte falam e ouvem homens mais experientes do assunto como meio de aprendizado, influenciando de um jeito ruim. E assim, essa manosfera, pelo que eu pesquisei, é um negócio muito absurdo, porque ela tá ligada com muita porcaria. E Lux Maxing varia disso daí. Não tô falando que Lux Maxing é ruim, por partes sim, por partes não. Porém, tem muitos e muitos relatos em grandes emissoras de televisão que ligam isso daí com, por exemplo, né, massacres. Não se sabe se é real, eu não sei, porque eu não pesquisei tão a fundo assim, vou deixar claro. Porém, notícias que eu li dizem que é ligado com isso daí. Então, fica aí o adendo, acaso você se interessa e procure por conta própria. Sites próprios para Lux Maxing muito simplesmente fazem uma espécie de hierarquia, contendo seus níveis de mongamento, que para quem não sabe seria tipo uma dominância, como um cachorro em uma coleira esperando o dono controlar. Muitos conceitos de Lux Maxing vão ter esse aspecto de guerra, selva, masculinidade, dominância em mulheres. Em geral, por isso os termos são usados simbologicamente de animais. Os usuários usam para medir sua beleza uns aos outros uma tabela baseada em níveis, que eles são. E sub 3 tem um significado de descarte total. O usuário em sub 3 não se cuida. O sub 5, o ITN e MTN, alguém mais cuidado, parecido com pessoas que se encontram na rua no dia a dia. O aspecto aqui é cuidados básicos, headlight, shed e truiado, que seria praticamente, digamos que o alto escalão, que seria, né, a maioria dos influencers que você vê que fala de ter um glow up, né, que é o percentual de gordura baixo, seja o que for. E existe a versão dessa tabela para mulheres que não mudam quase nada, a não ser a aparência, focando mais em
modelo de Hollywood. Entrando em uma parte mais obscura, temos muitas modalidades autodepreciativas, até meio desconhecidas pela própria comunidade. É raro de se ver, porém ainda teve pessoas que fizeram que seria o ato de bone smashing, constitui em você pegar um martelo e ficar batendo de levinho para poder criar microfaturas em seu crânio em locais específicos, a fim de fazer com que, quando você se recupere dessas sessões, seu crânio irá ficar como um crânio de caçador, que seria aos leigos como se fosse um rosto de soldado daqueles de filme, super-heróis como Superman, o que não preciso nem falar que é um ato nocivo e não recomendado. Há também Starve Maxing, o qual é transmitido para a nossa linguagem, é o ato de passar fome se privando como um jejum, só que ao invés de fazer um propósito ou só resetar o estômago, fazem como um escapismo de perder peso de forma rápida, adotando formas de fazer exercícios e ingerir somente água. Tem vertentes que também estão interligadas, como o NoFap, que, sendo brutalista, é o ato de ficar sem se masturbar por um período longo. Certos estudos dizem que traz benefícios, já outros não. Se existe o NoFap, tem seu lado oposto da moeda, que são os Gunners. Eu não consegui achar um dialeto melhor do que esse, mas são pessoas que têm ideais de ficar 24 horas consumindo pornografia, conteúdo sexual, ou simplesmente chega na hora H, não estoura o champanhe, e isso fazendo com que vá acumulando e, segundo eles, adquira o máximo de prazer. Tem isso sem contar cirurgias que muitos fazem e as vertentes mais específicas, como Nose Maxing e Ease Max, que, resumindo, consiste em trabalhar essas partes mais específicas do corpo a fim de maximizar com exercícios faciais, como Jowling, usando uma pedra de jade ou inox, fazendo com que assim retire a retenção de líquido do rosto, e alguns passam até no corpo, e dizem que é recomendado, e tem estudos que pratica-se de uma tática milenar chinesa utilizada por eles para fins de poder deixar menos retenção de líquido e fazer o maxilar marcado, por causa que Mirroring é muito sobre deixar o maxilar marcado com essa aparência pré-pronta assim, geralmente tentando atingir o máximo. Quanto mais marcado o seu maxilar, melhor vai ser o seu nível, por isso que tem essa escala que varia, desde o sub 3 ao triada. Tem alguns artigos criados pelos mesmos que falam para injetar substâncias na pele, ou simplesmente, se você é muito feio, faça harmonização facial. O lado mais negativo, sem sombra de dúvidas, são os influencers. Eles são os maiorais na gringa. A maior parte se envolveram em tretas, envolvendo-se em brigas. Tem até um que virou recentemente uma piada de mau gosto do TikTok por ser preso por posts de conteúdos ilegais envolvendo menores de idade, e mesmo sabendo disso, que tava comentando sobre o Hulu, eu fui caçar sobre, ok? Dando contextinho básico. Eu fiquei surpreso. Isso daqui porque é uma sede edit dele e o cara literalmente defendendo um cara que comprou café preto, conteúdo de café preto. Só que o que é mais revoltante, você vê aqui, é que tem pessoas que simplesmente colocam ele para poder receber perdão. Eu perdoo o que ele fez, mesmo sendo extremamente errado. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, porque o que o cara fez é imperdoável. Você pega e para pra pensar, se o cara fosse com a aparência toda fodida, merda, podre, horrívelzão, gordo, fudido, ter tudo, e fazesse isso daí, eu quero ver se tinha um arrombado pra poder falar, um sequer pra falar que não, ele merece perdão, vamos colocar a Bíblia no meio, o que eu acho até desrespeitoso, vamos ser sinceros, A maior parte dos influencers que habitam nesse termo de looks maxing, eles têm o ego tão frágil e a comunidade tão alienada, com os olhos tampados para ele, que seguem tudo que eles fazem. Tudo do sentido literal. Não duvido mais nada, desde que quando existe a modalidade de bater com martelo no rosto para poder ficar mais bonito, seja por ser muitos inseguros com sua aparência e agindo de uma forma incel, julgando todo mundo e virando uma piada. Maxing em tudo
todo qualquer canto, pessoas defendendo. É bizarro que isso pode ser comprado facilmente a pessoas que estavam idolatrando bandidos só por causa deles serem bonitos. Obviamente a aparência não é tudo, mas o Lux Maxim e outras práticas meio que querem pintar como se a aparência fosse tudo, sendo que é quase como no conto do Narciso. A busca excessiva de tudo que causa o que se chama de obsessão é a obsessão leva ao vício de levar uma ideia pra frente e adiante. Aqui é onde muitos com múltiplas doses dessa injeção acabam entrando em uma busca pelo corpo perfeito, e aí que entra os pensamentos de autoestima baixa, onde muitas vezes vem como uma quebra de correntes, na verdade estão caindo cada vez mais em um abismo que não te olha, apenas te consome.